Amados na fé em Cristo Jesus, vamos, no entanto, ler o nosso capítulo principal, Salmos 12, versículo 6, que diz: a palavra do Senhor são palavras puras, como prata refinada em forno de barro. Digníssimos irmãos na fé, o nosso tema de reflexão no dia de hoje é: a palavra do Senhor tem poder. Amados irmãos, Deus Pai, desde os primórdios, mostrou aos homens a sua soberania, o seu poder onisciente, onipotente e onipresente, desde a consumação, desde a criação do mundo, que nós como humanos chamamos planeta Terra, mas tem mais água do que terra. Deus Pai sempre mostrou seu poder. Deus Pai sempre mostrou que Ele pode fazer, que Ele deve fazer quando quer. Amados irmãos na fé, nosso Deus fez o mundo em que nós vivemos em 6 dias e no 7º dia descansou. Para vermos a onipotência e a onipresença de Deus, o verdadeiro poder de Deus, vejamos que Deus fez tudo que nós contemplamos com os nossos olhos, apenas ordenando que haja luz, houve luz, haja terra, houve terra, haja separação entre as águas, haja separação entre a luz de noite e a luz de dia, e houve. Isso não é porque as coisas apareciam do nada, não, amados irmãos, é porque Deus naquele momento já tinha um exército que fazia por ele. Deus ordenava, os anjos faziam a vontade de Deus. Os querubins e serafins executavam aquilo que era a ordenança de Deus, porque a voz de Deus foi e será sempre a voz de comando. E aí surgiu tudo. Chegou no momento de fazer o homem. Deus disse: façamos a nossa imagem e semelhança. Amados irmãos, para nós vermos que quando estava a se constituir o mundo, Deus não estava só. E começamos a entender aí os mistérios de Deus. Alguns de nós dizemos, ele disse, façam a semelhança, a imagem. Mas a Bíblia diz que Deus disse que façamos a nossa semelhança à imagem. E eu, na tentativa de narrar, vejo Deus a orientar os anjos para que façam homem. E como tudo eles fizeram. Mas, como os animais andaram, as águas apareceram, o sol brilhou, as águas foram separadas, houve terra. Naquele momento, quando acabaram os anjos de fazerem o homem, era um boneco inato, um corpo inerte. A palavra do Senhor são palavras puras, como prata refinada em forno de barro. Ele já tinha alertado, ele já tinha dito, façamos a nossa semelhança e imagem. Deus viu que a obra que ele mandou fazer não foi executada com sucesso. E nós sabemos que o comandante, o professor, quando vê, o verdadeiro líder, quando vê os seus pupilos a não conseguirem executar as suas ordenanças, ele próprio vai e executa. E vimos Deus. De todas as obras, é a única que Deus pegou com a sua mão.
e deu o sopro da vida. Por isso é que cada um de nós tem algo que pertence a Deus. As palavras do Senhor são palavras puras como prata refinada em forno de barro e purificada 7 vezes. Digníssimos irmãos na fé, aí vimos o poder de Deus. A palavra de Deus não recuou atrás. A palavra de Deus se cumpriu e o homem foi feito à sua semelhança e imagem. Meus amados irmãos na fé em Cristo Jesus, Israel, quando peregrinou para o Egito, depois de ficar em cativo, Deus não havia esquecido da orientação. Deus não havia esquecido do pacto que ele havia feito com Abraão. E num dia desses, aparece na sarça ardente a falar com o príncipe Moisés, um príncipe do Egito, nascido de uma mulher cativa de Israel. Moisés, tirado das águas, foi o homem que recebeu a mensagem da parte de Deus. Meus amados irmãos na fé em Cristo Jesus, Deus prometeu a Moisés que na realidade o povo seria livre. E o povo foi livre. Deus prometeu a Moisés que eles irão herdar a terra que ele prometeu a seus pais Abraão, Isaque e Jacó. E isto aconteceu. Independentemente das vicissitudes, independentemente de tudo que aconteceu naquele momento de transgressão, de tramitação, no momento que eles saíram do Egito para Israel, Deus cumpriu a sua promessa. Deus cumpriu a promessa que fez a Abraão, a Isaque e a Jacó. Israel herdou a terra prometida. Israel viu-se como um povo, como um Deus. E aqueles que um dia brincaram, gozaram com eles, porque o Deus deles era invisível, não era de pedra, não era Baal, não era Será, e nem era Faraó, mas eles diziam que o Deus deles era o Todo-Poderoso. É que depois lá em Salmo disseram, certamente Deus fez coisas boas para com o vosso povo. Amados irmãos, contextualizando as nossas palavras neste pequeno e curto vídeo que aqui nós queremos fazer, dissemos que o nosso tema é: as palavras do Senhor nunca voltam para trás. Então, meus amados irmãos, não importa o momento de dificuldades que tenhamos passado, não importa o quanto tenhamos sofrido, mas a promessa que Deus fez vai se cumprir na tua vida. A promessa que um dia Deus te fez vai se cumprir na tua vida. Porque a palavra do nosso Deus não volta atrás. Porque a palavra do nosso Deus é uma palavra pura. Amados irmãos, estamos a ver a prata, que é purificada 7 vezes em forno de barro. Aqui, Senhor, a ironia ou a parábola que o salmista usou é uma parábola forte. Prata, um mineral precioso que já trouxe mortes a milhares de pessoas pela ganância e pelas riquezas humanas, é o que o salmista aí usa. E ele diz que não é só por ser a prata, mas o mineral precioso é purificada 7 vezes. Vejam o tamanho da pureza da palavra de Deus. Lembre-se, meus amados, a palavra de Deus nunca volta atrás.
Jamais se esqueças disso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquilo que Deus um dia prometeu-te, Ele o fará cumprir. Passa dia, passa noite. Faça chuva, faça sol. Continues com fé nas promessas de Deus. Continues à espera, orando e fazendo as obras dele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Senhor abençoe a sua palavra. Até aqui, palavra do Senhor. Diga graças a Deus.